Em busca da primeira vitória na Série B, a Ponte Preta recebe o Criciúma nesta sexta-feira às 9h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli. Apesar dos portões fechados, a Macaca tem um grande ponto a seu favor. Isso porque na atual temporada, a Alvinegra ainda não perdeu nenhuma partida jogando no Moisés Lucarelli. Pela Série A2 do Campeonato Paulista, a Ponte conquistou como mandante 8 vitórias, além de 3 empates em 11 jogos disputados. Retrospecto que deixa a equipe do agora interino Felipe Moreira ainda mais confiante para o duelo de hoje à noite. Mas uma expectativa grande para esse jogo, né, para a gente possa fazer um grande jogo na nossa casa. Infelizmente a gente não tem na nossa torcida, que é um ponto positivo, é uma energia incrível. A gente vê jogos atrás da Ponte, estádio de novo cheio, né? Isso daí transforma em energia, transforma em vontade para os atletas. Esse é um ponto negativo, mas a gente vai para um jogo, segundo jogo do nosso campeonato, uma Série B, um campeonato difícil, mas a gente vai com uma expectativa alta de vitória. Escolhido para comandar a Macaca após a saída de Hélio dos Anjos, Felipe Moreira realizou 2 treinos com o elenco antes da partida contra o Criciúma. A gente teve 2 sessões de treino, sendo uma que a gente pôde trabalhar, colocar algumas ideias, né? Mesmo que com uma sessão de treino só, não muitas ideias, mas algum comportamento que eu gosto, que a comissão que está chegando agora gosta. Na outra sessão é véspera do jogo, então é muito pouco conteúdo, é mais para arrumar alguma coisa ou outra. A tendência é que Felipe Moreira repita boa parte da escalação que enfrentou Vitória na primeira rodada da Série B. Leonaldi e Fábio Sanches, ainda em recuperação no departamento médico, desfalcam a equipe novamente. Já Ramon Carvalho, que voltou aos treinamentos, ainda segue como dúvida. Com isso, uma provável escalação da Macaca para o duelo de hoje vem a campo com Kaique França no gol, Luiz Felipe, Edson, Arthur e Júnior Tavares na defesa, Felipe Amaral, Ramon Carvalho ou o Everton, Matheus Jesus e Elvis no meio-campo e fechando o ataque, Pablo Diego e Gé. Para esse duelo, o técnico Felipe Moreira também vai ter como opção o atacante Paulo Baia, anunciado na noite de ontem. O atleta de 23 anos já está regularizado no bid da CBF. Pelo Primavera de Indaiatuba na Série A2, Paulo Baia marcou 3 gols em 11 partidas. Além dele, também ficam à disposição do treinador o zagueiro Tomás Kaique, o lateral direito Anilson, o volante Samuel Andrade e o atacante Thales. Muito motivado e com a certeza que a gente vai fazer um grande jogo. Vamos ver como que vem o Criciúma para este jogo. Criciúma, vem na tela! Sabe aquela famosa frase no futebol? Time que tá ganhando não se mexe? Pois é isso que deve fazer Cláudio Tencati, técnico do Criciúma. Ele deve enfrentar a Ponte Preta nesta sexta-feira com o mesmo time que venceu a primeira rodada. Que o Tencati optar, eu estou preparado. Quem tem a ganhar é o Criciúma. O Criciúma vive uma fase boa. Campeão catarinense após 10 anos, sintonia com a torcida que vem dando shows nas arquibancadas e estreia na segundona com vitória. Tudo isso fez o Tigre ser apontado como um dos favoritos para conquistar o acesso. Mas o elenco carvoeiro sabe que precisa de calma, tá só no começo. Sim, é cedo, tá na segunda rodada ainda, né? Vamos para a segunda rodada. Não adianta a gente pensar lá na frente sem fazer o agora. Pensamos grande, sim, pensamos em acesso, mas é um passo de cada vez. E o próximo passo do Criciúma é hoje, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Tigre encara a Ponte Preta fora de casa. E a missão dos comandados do técnico Cláudio Tencati é de quebrar um tabu, de nunca ter vencido a Ponte jogando no Moisés Lucarelli. A gente sabe que é um jogo difícil jogar aqui no estádio da Ponte. Mas o professor Tencati tem dito isso para nós, né? Que a gente não pode mudar a nossa postura. Tem que jogar da mesma forma que joga em casa, jogar também fora. Porque isso sim é um pensamento de um time grande que quer o acesso, por exemplo. A partida vai ser com portões fechados por conta de uma punição da Ponte Preta. Além disso, o time paulista não vive uma boa fase. Vem de derrota na estreia e com demissão de técnico. Mas mesmo assim, o elenco sabe que precisa de cautela. Bom, a gente sabe que o fator arquibancada pesa muito, né? Nós usamos isso a nosso favor, aqui jogando em casa. Então é claro que isso pode ser sim algo ruim pro lado deles, né? Mas ali dentro de campo é 11 contra 11, então eles têm a qualidade deles, a intensidade deles em casa e vem de derrota, né, contra o Vitória. Então tenho certeza que eles vão tentar ali botar um gás a mais para vencer o jogo
Então vai ter dificuldade da mesma forma. Eu tenho certeza que a gente vai cumprir o nosso papel. A bola rola logo mais, às 9h30 da noite. Será que o torcedor carvoeiro vai continuar no clima de festa e emendar a segunda vitória na competição? Antes do debate sobre o jogo, só uma opinião aqui dos comentaristas sobre Paulo Baia, jogador que veio do Primavera. Vocês viram ele atuando, né? Disputou a Série A2 do Campeonato Paulista. Qual a opinião? A opinião é que é uma aposta. É um jogador interessante, mas é uma aposta apenas, por enquanto. Eu vi em algumas apresentações, umas numa condição melhor, outras não tanto, mas no jogo contra a Ponte, no 1-1 aqui, gostei do jogador, incomodou. Eu acho que... Ele se parece com quem em campo? Qual a posição dele? Batista. Meio atacante, jogador de beirada. Ele é um jogador de beirada e que faz bem a diagonal. E que quando precisa vir buscar a bola um pouquinho atrás não tem dificuldade. Vamos dizer, seria aí um misto de... Você está falando de estilo, não estou falando que joga a mesma coisa. Sim. Um misto de Cássio Gabriel com Pablo Diego. Perfeito. Tá certo? Mistura ali da cintura para baixo, um da cintura para cima. Boa sorte para ele. Eu concordo com o CH, é aposta, sim. Mas a Ponte está trazendo o que ela pode, né, cara? Ela tem um orçamento para folha de pagamento e está tentando ser a mais assertiva possível. Como foi com o Gé, com o próprio Pablo Diego, que chegou aí cercado de dúvidas, entre outros jogadores que a Ponte já contratou. Toda hora vai dar certo? Não. Não, como não deu com um caminhão no ano passado, no Campeonato Paulista da Série A1, onde a Ponte acabou lamentavelmente sendo rebaixada, né? Vários jogadores. A Ponte trouxe de baseada para tentar pegar um bom. Foi difícil. Tanto é que dispensou todo mundo. Esse ano, para a montagem do elenco 2023, o clube foi mais assertivo. E esse menino que vem aí do Primavera, de repente, eu acho que ele não é inferior, por exemplo, ao Guipira. Ele não é inferior ao Dudu Ratamoto. Talvez para brigar ali, para compor um banco e entrar, de repente, mudar uma situação de jogo. E ele está no bid, né? Sim. Ele já está inscrito, ele já está legalizado. Já pode ser utilizado caso o Felipe Moreira queira na partida de hoje. Eu não sei como é que treinou, a gente não tem o acesso ao treinamento, né? Mas eu já levaria, sem pestanejar, para o banco. E dependendo das circunstâncias da partida, já bota na arena. Aproveita e bota hoje que a galera não está lá para dar aquela fungada no cangote, né? Que às vezes o cara sente, né? O cara que não está muito bem preparado tem que entrar com 2 trocas de fraldão. Senão é vexame, hein? Mas tem jogador que gosta mais de jogar com o público a favor, outros sentem mais. Então, como é uma estreia, é um menino, está vindo para um clube da expressão da Ponte, não há termos de comparação, com todo respeito ao Primavera, a repercussão, né? A cobrança, a imprensa, nós que somos chatos pra caramba. Então eu já levaria para o banco, hoje está um ambiente menos, assim, de pressão no bom sentido, mas ela é no bom sentido quando o time está jogando bem, está jogando mal, a galera apupa. Então é um ambiente, de repente, propício para botar aí, 30 minutos dos 90 regulamentares e ver como é que o cara sente o peso da camisa de 123 anos. Vamos falar, CH, do jogo de hoje, né? A Ponte enfrenta o Criciúma. Criciúma vem de vitória, ganhou do Tombense 2-0 na estreia da competição. A Ponte vem de derrota, perdeu fora de casa para o Vitória, placar de 3-0. Felipe Moreira teve pouquíssimo tempo para treinar. 2 treinos, né? Para tentar colocar ali a ideia dele. Mas, nominalmente falando, pouca alteração, ou quase nada, do time que perdeu para o Vitória. O Ramon Carvalho está recuperado. O Ramon Carvalho, ele treinou, ele vem de contusão, né? Treinou, mas é dúvida. Se ele não jogar, se o Ramon Carvalho não tiver condições, porque também não tem o Leonaldi. Leonaldi, esse sim, está vetado. Ramon Carvalho é dúvida. Se não puder jogar, aí o Luiz Felipe vem por dentro, como ele jogou diante do Vitória. Mas tá errado. E o Everton entra na lateral direita. Tá errado, bom, só concluindo o meu comentário. Eu fiz a pergunta justamente que isso acaba baseando tudo, né? Porque tem problema na lateral direita, tem problema na lateral esquerda, tem problema na zaga e na volância. Olha o problema para resolver, é um quebra-cabeças, não é? O Luiz Felipe por dentro contra o Vitória não foi bem.
Só que tem um detalhe, ninguém foi bem. O time da Ponte não competiu. Então eu não acho o embasamento para poder fazer ou realizar a decisão. Eu não faria desta maneira, não é? Se você não tem o Luiz Felipe, não tem o Léo Naldi, se você não tem o Ramon Carvalho, você vai colocar o Filipinho por dentro? Pode ser. Aliás, o treinador conhece muito bem o Filipinho, né? Trabalhou com ele, conhece o jogador. O Luiz Felipe vai melhor na lateral direita? Vai. É mais jogador do que todos. Agora, você não vai resolver o problema do meio-campo, que é o principal compartimento do time? Não sei. Eu tenho uma grande dúvida. Eu faria com o Luiz Felipe por dentro, porque eu acredito mais nele do que no Felipinho neste momento. Agora, ele pode fazer outras modificações. Por exemplo, trazer o Matheus Jesus como segundo volante, como aconteceu no segundo tempo contra o Vitória, e o time foi bem. Essa é uma alternativa, e acrescentar o Cássio Gabriel na frente. Seria um time mais ofensivo, entre aspas. Mas também tem do lado esquerdo um problema. Júnior Tavares talvez não jogue. Aí o Arthur vai para a lateral esquerda, e quem vai ser o zagueiro? Então são muitas dúvidas. Ou entra o Jean Carlos, né, na lateral esquerda. Ele vai manter o Arthur na zaga. Ou o Jean Carlos pode jogar na lateral esquerda. Pode ser uma opção. Então, de qualquer maneira, eu quero dizer que o jogo é muito complicado, em termos gerais, para encerrar meu comentário, para dizer o seguinte: o problema da Ponte não foi só nominal em Salvador. O problema é que o time não competiu. E essa é a pergunta. Fiz essa pergunta para o Eberlin. Por que não competiu? Desmobilizou? Isso é ressaca de título? Ou algum problema? Ele garante que não tem outro problema. Que não tem nenhuma relação salário, problema de dinheiro com o comportamento do time dentro do campo. Eu queria ver muito a Ponte vencer o jogo, mas se ela não correr, se ela não competir, se ela não demonstrar o espírito da Série A2, ela não ganha do Criciúma. Não ganha. Com aquele comportamento, pode pôr o jogador que quiser. Então tem que partir disso. Se o Felipe Moreira conseguir aflorar isso de novo, legal, vamos torcer para isso dar certo. Mas é uma grande incógnita, porque para mim, Tigrão, é um jogo pesadíssimo para a Ponte. A grande expectativa que eu tenho é ver com que cara que a Ponte enfrenta o Criciúma. A cara da Ponte do Hélio dos Anjos na Série A2 ou a cara da Ponte do Hélio dos Anjos na Série B contra o Vitória? Porque contra o Vitória o time estava com as pernas pesadas, o time não competiu. Tá? Essa é a grande expectativa que eu tenho. Os caras vão pro pau? O Eberlin diz que não tem problema, mas ele falou na entrevista ao vivo para nós aí, exatamente a respeito disso na terça-feira. Não, tem meia dúzia de jogador que tem pendência, outros não tem, isso não é legal. Eu parto da seguinte premissa: ou você paga todo mundo ou não paga ninguém. Se você acerta a parte com um, com outro não, esse é mais caro. Eu, por exemplo, não gostei do comportamento do Matheus Jesus, do Elvis. Não estou dizendo que eles tiraram o pé, mas eles estavam numa intensidade totalmente diferente. Aliás, eu vou tirar até o nome dos dois. Todos estavam numa intensidade diferente contra o Vitória. Porque a casa estava cheia, porque o Vitória é melhor do que os times da Série A2? Não, mas correr não muda. Você corre bastante e disputa e faz um jogo competitivo contra o Lemense e faz contra o Vitória. Você pode ganhar do Lemense e perder do Vitória. Agora deixar de correr... Não, você vai correr igual contra os dois, desde que a atitude esteja sendo a mesma. E finalizando, a questão da lateral direita e do volante, se o Ramon Carvalho jogar, resolvido. Tem que estar bem também, não adianta entrar meio pau. Mas se ele não jogar e o Léo Naldi já está fora, eu penso o seguinte: aliás, tive um embate ontem com o Gleger, que voou caco de telha para todo lado sobre esse assunto, né? Porque eu acho que quando o Hélio optou por trazer o Luiz Felipe de volante, ele não ganhou um volante e perdeu um lateral. Que o Everton foi muito mal lá, depois entrou o Mailton também, entrou ainda muito tempo sem jogar, tal, não podemos nem cobrar o jogador, entrou sentindo o ritmo do jogo. Então, não adianta, isso aí é mais velho no futebol do que a existência da bola. Se você tem problema numa posição, fixe-se nesse problema, naquela posição. Quando você mexe em duas para arrumar uma, normalmente você estraga as duas. Quem é o melhor lateral direito da Ponte hoje?
É o Luiz Felipe. Mas ele é volante. Pô, mas ele é o melhor lateral direito que a Ponte tem hoje. Deixa o cara lá e vem com o Filipinho. Ou essa opção do Cássio Gabriel. Existem alternativas. Agora, já tem problema na defesa. Você ainda vai tirar um cara que está indo bem lá, que está arrastando a bola, que marca bem, traz por dentro, onde ele não joga há muito tempo? Acontece aquilo que aconteceu na Bahia.